Você ou seu filho tem diabetes tipo 1 e você quer saber o que é a fase de lua de mel? Você quer saber se tem como estender essa fase? E você quer saber quanto tempo ela vai durar? Se tem essas dúvidas, assiste esse vídeo até o final. Eu sou Cristine, do Instagram Mãe Pâncreas. Eu tenho uma filha com diabetes tipo 1 desde que ela tinha 13 meses e sei o quanto é difícil o dia a dia, principalmente nessa fase inicial da doença. Se você tem interesse de aprender mais sobre diabetes tipo 1, se inscreve aqui nesse canal. E se você gostar desse tema, desse vídeo, dá o seu like, que é para eu entender que esse assunto é relevante para você e eu vou trazer outros vídeos com essa temática de lua de mel, ok? Bom, então vamos lá. Lua de mel é o nome que se dá para a fase do pós-diagnóstico do diabetes tipo 1, em que ainda existem células produtoras de insulina vivas. Por quê? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune e existe uma destruição progressiva dessas células produtoras de insulina. Se você quer saber mais sobre essa fase de autoimunidade e destruição, eu vou deixar o link aqui do vídeo que fala o que é o diabetes tipo 1, em que eu explico isso melhor com mais detalhes. Mas existe então uma destruição progressiva dessas células. Quando você tem o diagnóstico da doença e você ainda tem um número bom de células produtoras de insulina, você tem um nome então que se dá de lua de mel. É um nome aí bonitinho para uma fase em que significa que você vai precisar de uma quantidade menor de insulina exógena do que outras pessoas que já são diagnosticadas há mais tempo, pelo simples motivo que você ou seu filho ainda produzem a insulina. Então, se você produz uma quantidade de insulina, você vai precisar de uma quantidade menor de insulina exógena. Mas, ao longo do tempo, a destruição das células vai diminuir essa quantidade que você produz e você vai precisar cada vez mais de insulina exógena. Mas como é que você sabe que você ou seu filho estão na fase de lua de mel? Primeira dica, você tem glicemias normais grande parte do dia. Tá? Por quê? Porque você produz uma quantidade e recebe uma outra quantidade. Então, isso vai regular a sua glicemia. 2, você precisa de pouca insulina exógena. Então, você ou seu filho vão receber uma insulina basal, de repente, uma vez ao dia, ou uma ultra rápida quando a glicemia ficar acima de determinado valor X que o médico vai passar. Tá? E você tem até terceiro episódios de hipoglicemia, porque um dia as suas células produzem uma quantidade X, no outro dia, produz uma quantidade X menos 10, né? Ou X mais 10. E no dia que produz X mais 10, ou seja, produz mais insulina, soma-se essa produção a mais com a insulina que você recebe, você tem hipoglicemia. Então, são 3 sinais na prática bem importantes para você perceber. Agora, como é que você sabe que está saindo da fase de lua de mel? As suas glicemias começam a ficar muito alteradas e isso é muito mais frequente. Por quê? Porque a sua produção de insulina endógena está diminuindo. Então, se ela diminui, a quantidade que você está recebendo não está sendo suficiente, então a sua glicemia vai ficar alterada. E o médico, então, ele vai estar ajustando as doses de insulina, ou seja, aumentando as doses progressivamente conforme a sua produção endógena vai diminuindo. Até o ponto que você vai precisar de múltiplas doses de insulina para repor a produção que já praticamente não existe mais. Então aí você vai terminar a fase de lua de mel. A pergunta é: quanto tempo vai durar a fase de lua de mel do meu filho? Pode durar em média até 2 anos. A questão é, quanto mais cedo abre-se o diagnóstico da doença, quanto mais pequenininho, quanto mais bebezinho, quanto mais criança, mais forte é o processo de autoimunidade. Então, mais rapidamente essas células serão destruídas. Quanto mais tarde abre-se o diagnóstico, ou até na idade adulta, mais lento é o processo de destruição. Então, mais tempo vai durar a fase de lua de mel.
Na minha filha durou 2, 3 meses o período de lua de mel, foi muito pouco, porque ela abriu o diagnóstico com 13 meses, então a autoimunidade dela era bem exacerbada, então destruiu rapidamente essas células. Então, esses são pontos aí que está na literatura e que você observa. Então, até em média 2 anos. Aproveita essa fase que o seu filho ou você precisa de pouca insulina exógena e passe a estudar sobre o assunto, para que você esteja preparado para o momento de múltiplas doses. Muitas pessoas nessa fase entram numa fase de negação. Eu estou precisando de menores doses. Isso aconteceu comigo, não é nenhum julgamento. Minha filha foi precisando de doses menores de insulina porque ela estava produzindo e eu me enchi de esperança. Isso é muito comum, a pessoa se encher de esperança, pensar que a doença está sendo eliminada pelo organismo e acontece, né? A gente tem essa esperança, mas por enquanto, atualmente, a gente não conhece uma fórmula de manter essas células vivas. A gente não conhece uma forma de conter esse processo de destruição das células beta. E aí a outra pergunta é, eu posso prolongar o período de lua de mel? Então eu posso preservar essas células produtoras de insulina? Algumas pesquisas, alguns estudos trazem o uso de ômega 3, o uso de vitamina D, o uso de alguns probióticos para tentar controlar o processo de autoimunidade, digamos assim, conter o sistema imunológico para que ele não destrua essas células produtoras de insulina ou destrua bem devagar para que você estenda esse processo. Mas por enquanto a gente ainda não tem essa resposta. Por isso eu te digo, aproveite esse período de lua de mel para estudar, aprender a contagem de carboidrato, aprender sobre os fatores que interferem na glicemia. No nosso curso a gente explica muito sobre isso, o que faz alterar a glicemia, como você deve agir, como tirar partido das situações que aumentam ou diminuem a glicemia sua ou do seu filho. Tá bom? Grande abraço e até mais.